eu separei aqui os 3 pilares que eu acredito que são os 3 pilares que sustentam o processo por incapacidade e que também que define ali o resultado, ou que vão ter uma forte contribuição para o resultado do processo de benefício por incapacidade. E claro, se temos um processo, nós temos uma demanda resistida, nós temos ali um litígio, né? E um dos dois lados deve ganhar ou perder, porque se você está com o processo, é claro que existe essa situação. Então eu separei os 3 pilares e pretendo aqui desmontar cada um desses pilares e ver o que tem dentro desses pilares e qual a contribuição disso, como isso contribui para o resultado da ação. Os 3 pilares são atendimento, petição inicial, e quando eu falo de petição inicial, eu falo de montar o processo, isso inclui as provas, claro, que você leva em anexo à petição inicial. E também a impugnação do laudo médico pericial, pensando aqui, claro, no cenário onde o laudo pericial não vai reconhecer a incapacidade e que normalmente a impugnação é a base do teu recurso. Então, por isso que eu separei em 3. Poderia fazer 4, colocar o recurso, mas eu acredito que ficaria repetitivo. Então, esses são os 3 pilares e vamos desmontar esses pilares para ver o que nós conseguimos extrair ali, observar de informação. Antes de eu entrar, deixa eu só fazer trazer uma informação aqui interessante, principalmente para quem talvez está pensando em começar a atuar ou intensificar a atuação em benefícios por incapacidade. Nos últimos 11 anos, o INSS negou mais de 20 milhões de pedidos de auxílio-doença. 20 milhões de pedidos de auxílio-doença. Nessa conta aí, eu não estou colocando, isso é um dado oficial, tá? Essa conta, nós não estamos ali colocando os benefícios concedidos que não foram convertidos em aposentadoria por incapacidade, certo? E também não estamos considerando os auxílio-doença que foram cessados porque, de fato, a pessoa voltou a trabalhar, porém voltou a trabalhar com uma redução, e aí temos a figura do auxílio-acidente para discutir. Então, veja, olha a quantidade de pessoas ao nosso redor que precisam do advogado previdenciário que tem uma atuação em benefícios por incapacidade. Diria que é um subnicho da advocacia previdenciária, seria isso, doutor Gabriel? Com certeza. E tem que ter bastante garra para poder atuar nessa área, né? Porque os desafios são enormes. Exatamente. Por quê? Porque você vai trabalhar com uma matéria que é a medicina, que não é exata, e muito menos temos formação acadêmica, né, em medicina para ter esse tipo de atuação, e a bem da verdade é que o advogado que atua em benefício por incapacidade, ele precisa ter ali ter no mínimo o espírito ali de Sherlock Holmes ali para poder entrar e ler, conhecer coisas que realmente não é da formação acadêmica dele. Bom, mas vamos lá, A notícia boa é que tem como a gente estudar isso, tem como a gente destrinchar isso. Eu vou dar algumas dicas, inclusive, para poder ter um conhecimento ali interessante sobre alguns aspectos da medicina que facilita a vida do advogado, tá bom? Porque isso é importante, não tem como desassociar, não tem como a gente querer imaginar um mundo ideal onde cada advogado vai ter um médico do lado dele para auxiliar. Infelizmente, essa realidade não é possível. Então, a gente tem que se virar nos 30. Vamos começar aqui... Tem que ser curioso, né? Tem que ser curioso. Vamos começar aqui pelo primeiro pilar, que é o atendimento. Quando eu falo do atendimento, antes mesmo de eu realizar o atendimento, eu gosto de classificar as ações previdenciárias em 3 tipos. As fáceis, que eu vou usar esse termo mesmo, fáceis, para ficar mais intuitivo, tá? Mas a bem da verdade é que não existe causa fácil, mas vou usar para ficar intuitivo. Difícil ou complexa, certo? E a temerária. Por que essa classificação? Vamos aqui entender rapidinho o que é cada uma delas. As fáceis ou objetivas são aquelas situações em que você tem mais facilidade ou a balança está pendendo mais para o teu lado para reconhecer a incapacidade.
ou de repente a incapacidade já foi reconhecida pelo INSS e você precisa provar a extensão ou a majoração da qualidade desse segurado, e você vai fazer isso com o comprovante desse seguro-desemprego, com alguma prova ali documental. E, poxa, temos que reconhecer que nessas situações nós temos sim uma situação mais objetiva, uma situação mais direta. E classificar essa ação nos permite gerir o escritório de uma maneira mais assim eficiente, como, por exemplo, essas causas que eu rotular, que eu classificar como mais simples, talvez um advogado júnior poderá fazer com auxílio de um estagiário, eu vou otimizar o meu tempo. Nas ações complexas, eu denomino ações complexas, e aqui mandando um abraço para o professor Zicarelli, que trouxe esse conhecimento na aula de pós-graduação há um tempo atrás para mim, e eu achei fantástico, facilitou muito a nossa vida aqui. Nas causas complexas, as causas difíceis, são aquelas causas onde você não enxerga a olho nu a incapacidade do cliente. Você só consegue enxergar a incapacidade quando você faz o cotejo entre as limitações e a profissiografia, porque temos determinadas limitações. Eu, por exemplo, eu tirei o siso semana passada, e se você observar, meu tá inchado aqui, estou com o olho roxo. Gerou uma pequena limitação? Gerou, mas estou aqui trabalhando. Então, assim, de fato, temos que reconhecer que algumas limitações podem ou não gerar uma incapacidade. Então, causas complexas são aquelas em que você precisa mostrar a profissiografia. Profissiografia, pessoal, é a descrição detalhada daquilo que o trabalhador faz. Eu diria que seria a mímica laboral, os gestos, como que funciona, como é que não funciona, nível de concentração, capacidade cognitiva da pessoa para exercer a função. Então, se você não mostrar isso, aí você não enxerga a incapacidade. E aí você foca só nas limitações, esquece desse ponto aqui, e aí, de repente, você tem uma ação julgada improcedente e fala assim, poxa, mas está tão claro as limitações, eu provei a limitação, está aqui a limitação, mas nós falhamos em provar a profissiografia. Então, seriam as causas difíceis, causas data do início da incapacidade, reingresso, causas difíceis. E temerário aqui, para a gente já seguir o fluxo, temerário, pessoal, aquela causa que o cliente chega só com um atestado, nem o cliente sabe explicar a incapacidade. O cliente fala, doutor, tem um laudo aí, quero encostar. E aí? Ele tem um atestado, tá? Mas será que o médico deu aquele atestado analisando a profissiografia? Será que o médico só não queria se ver livre do paciente ali no consultório? Enfim, existem causas temerárias, sim. Precisamos ter a maturidade e reconhecer que essas pessoas, às vezes por falta de instrução, às vezes nem é por dolo, nem é por maldade, às vezes é por simplesmente não ter a informação correta, ela chega ao teu escritório. E aí o advogado previdenciário, ele precisa fazer esse trabalho social de explicar, olha, a incapacidade precisa ser comprovada, precisa ter isso aqui bem comprovado, porque senão não dá certo e tal, para não tumultuar, de repente, o processo, não tumultuar a Justiça Federal, fazer um trabalho bacana. Então, classifiquei aqui, isso é importante, porque a gente vai revisitar essas situações aqui no decorrer da live. Bom, classifiquei, ativei os filtros mentais aqui para poder olhar, atender e saber ali, olha, aqui é uma causa complexa, então vou ter que dedicar, vou ter que trabalhar melhor na petição inicial. Identifiquei, beleza. Vamos agora iniciar a parte de entrevista. Vamos desmontar a entrevista, vamos ver cada passo da entrevista aqui para uma boa coleta de informações para formar a base para a gente montar um processo. Vou tomar uma água aqui. É legal ver porque, assim, você já deu ótimos, excelentes exemplos que já demonstram que fazer um bom atendimento, fazer uma boa entrevista, que você vai entrar agora, também é essencial para benefício por incapacidade, porque muitos colegas têm aquela crença de, não, benefício por incapacidade, né, não é uma entrevista demorada, longa ou completa, como é para um benefício programável, mas, assim, eu tenho certeza e faz diferença na atuação, nos casos que eu atuei também, se fazer uma boa entrevista, não basta só pegar na mão, né, a pastinha do cliente com todos os exames, quando tem, né? Porque daí já entra nessa classificação, mas daí já seria... Exato. Fazer a listinha do CID lá e mandar. Inclusive, foi objeto de lei esse tema, de certa forma, forçando aos advogados
a detalharem mais a petição inicial. E claro, se você não fez se você não conduziu uma entrevista bacana, uma entrevista profunda, detalhada, você não vai conseguir fazer uma petição inicial naqueles termos que é exigido. Vamos lá. Vamos trinchar aqui, vamos fazer um roteiro aqui da entrevista. E eu confesso que já tem alguns anos em que eu analiso esse roteiro e tento achar qual é a melhor ordem. E eu descobri que não existe a melhor ordem. Cada caso é um caso. O que você tem que conhecer são todas essas questões aqui. E para não ficar também aquela entrevista engessada, robotizada, você uma hora começa investigando as limitações, outra hora você começa investigando a qualidade desse segurado, depende do caso que chegar. Vamos lá, mas vamos colocar aqui para a nossa didática aqui, para a nossa live ser produtiva. Um ponto importante do atendimento: explicar para o cliente a diferença entre doença e incapacidade, certo? Normalmente eu começo por aqui, eu começo explicando para o cliente. Sabe, para que explicar para o cliente a diferença entre doença e incapacidade? Por dois motivos. Primeiro, reforço de autoridade. Poxa, o cliente está no seu escritório, você está numa videochamada, você explica para ele, você demonstra autoridade no assunto. Isso é bom, porque se demite, se você for fechar contrato, o cliente já está mais encaminhado. Segundo, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, por que explicar a diferença entre doença e incapacidade? Porque se de repente você identificar que é uma causa temerária, você já trouxe uma base para ele, você já repeliu aquele cliente que não é interessante para o teu escritório. Por quê? Porque é uma pessoa que não tem capacidade. Você já explicou isso logo no começo. Você já marcou ali um ponto para não pegar esse tipo de ação. Também você pode explicar a diferença entre previdência e assistência. É importante que alguns casos que não tem qualidade de segurado e você vai precisar investigar a possibilidade de um BPC, de um LOAS, e aí você também já fez esse resumo. Claro, não é nada muito profundo, é algo mais simples, ali para você mesmo ter autoridade e fazer um atendimento que vai ser melhor para você como marca, como profissional. Então, primeiro, explicar. Aí eu começo a entender e registrar. Eu poderia dizer aqui coletar informação, mas eu quero deixar bem claro que você precisa entender e registrar. Não basta só registrar as informações, você precisa entender. Por exemplo, doença ou lesão, a doença ou lesão. Então você precisa entender qual é a doença que a pessoa tem. Eu tenho problema de coluna ali, sim, de dostalgia. Mas qual? Na onde? Na cervical, na lombar? Sabe, você não vai se tornar um especialista, você não vai se tornar um ortopedista para fazer esse atendimento. Então, você precisa ter consciência para onde é que tem essa doença, como é que funciona, como é que não funciona e quais são, é claro. Precisa entender a relação entre as doenças. Você precisa entender, além das doenças, aqui já foi um ponto, né? Entender e registrar qual é a limitação. Se você estiver no presencial, você pode pedir para ele mostrar, ele vai me mostrar aí, o que você não dá conta de fazer? Quando problema na mão, artrite, né? De repente, o pessoal que tem artrite tem problema nas juntas. Tem artrite, não dá conta de mexer a mão. Mas me mostra aí até onde você consegue, de repente, gravar um vídeo dessa para você visualizar, ainda mais, se não for você quem for fazer o peticionamento. Aí isso se torna melhor, é mais necessário ainda. Então, eu tenho que entender as doenças e lesões, registrar, ok. Tenho que entender as limitações, eu preciso... E, pessoal, no começo é difícil você transcrever isso, sabe? No começo realmente é um pouco, assim, contra-intuitivo eu descrever a limitação, mas depois de um certo tempo você começa a entender a dinâmica das limitações e vai se tornando mais fácil. Uma dica para quem quer melhorar o seu vocabulário, melhorar a forma ali de explicar a limitação, é a CIF, tá? É a CIF. A CIF, ela tá disponível em PDF aí na internet. E, poxa, realmente, não é tão simples você usar a CIF, não é simples. Mas a leitura dela aumenta o teu vocabulário. Porque, às vezes, faltam palavras para descrever algumas certas situações, ainda mais você está entrando na parte da saúde. Então, uma leitura ali vai enriquecer teu vocabulário, beleza? Doença, limitação, profissiografia. Pessoal, esse termo, para quem faz aposentadoria especial,
é bem conhecido, bem batido, né, doutor? Profissiografia. Uhum. Mas vamos lá, profissiografia é a descrição das tarefas necessárias para realizar a atividade, é a descrição necessária para as tarefas para realizar as atividades. Só que nem todo médico, incrível que pareça, vira e mexe eu encontro algum médico perito que não entende o que é profissiografia. Então, você vai anotar a profissiografia e vai, de repente, na sua petição inicial, nos seus quesitos, se você usar o termo profissiografia, você já utiliza ali descrição das atividades para poder ficar entendido entre todos. Mas você precisa anotar a profissiografia. Quando for descrever a profissiografia, pessoal, atenção, a nomenclatura do cargo nem sempre é intuitiva para mostrar o que a pessoa faz. Então, tá lá, operador de máquinas pesadas. Tá, mas tem tantas máquinas para eu operar. Eu tenho um trator lá que é da década de 70, pesado, vibra, balança, não tem nem capota. E tem lá um trator de última geração que o operador tá lá mesmo só para curtar mesmo, porque faz tudo por GPS, por computador. Então, veja, a nomenclatura não é suficiente para descrever a profissiografia. Dá para você também enriquecer o seu vocabulário, mesmo a dica da CIF agora, para a profissiografia, com o CBO. Muito cuidado, porque o CBO é uma descrição média. Tá? Ele é uma descrição média. Então, ele pode falar que tem coisas que a pessoa não faz, e pode faltar coisas que a pessoa faz e não está lá. Então, mas vale a pena sempre consultar o CBO para fins de enriquecer o vocabulário, tá, pessoal? E para você também ter um ponto de partida de investigação. Bom, até aqui eu acredito que tudo muito óbvio, talvez nenhuma novidade, mas é importante passar. Não tem como passar por esse assunto sem passar por esse. Agora eu vou trazer algo que talvez seja menos disseminado ou ainda está menos disseminado entre os advogados previdenciários que faz benefício por incapacidade. Lista A, B e C do anexo do decreto 3048 de 99. A gente usa o decreto 3048 de 99, os anexos ali, aposentadoria especial, bem batido também. Mas quando eu falo de incapacidade, essas três listas, elas são muito importantes. Por quê? Ela vai me trazer ali a análise da natureza da incapacidade. Se aquela doença ou lesão, ela tem relação com o trabalho ou não. Então, essas listas precisam ser investigadas, precisam ser estudadas pelo advogado que atua em benefício por incapacidade, e não só por a questão acidentária, Olha só, eu vou reforçar isso, pessoal, quando eu falar de petição inicial, mas vamos lá, qual o conceito de incapacidade? Qual o conceito? Hoje já está mais conhecido o Manual de Perícias do INSS, Manual de Perícia de Benefício por Incapacidade, o último agora de 2018. E lá tem um conceito. Lá vai dizer o que é uma resolução que criou esse manual, então é algo oficial. O que é incapacidade? E quando você vê o conceito, na parte de baixo do conceito, ali na parte final do conceito, inclusive tem uma quebra de página, e se você ficar só naquela página, você vai perder a cereja do bolo. Diz que está incluído no conceito de incapacidade o risco para si ou para terceiro, ou seja, então exercer aquela atividade com aquela limitação me coloca em risco ou coloca em risco a vida de terceiro, tudo bem. Mas vai dizer também que a possibilidade, o risco de agravamento da doença também é incapacidade para o trabalho. Então, volta lá. Tudo bem. Tenho a limitação aqui no meu maxilar, eu sou advogado, faço bastante sustentação oral, sou professor, falo muito e tenho essa limitação. Imagina alguma lesão aí. Pô, estou aqui, estou falando. Tem capacidade? Tem limitação? Não, tem uma limitação, mas não impede, estou trabalhando. Só que o médico fala assim, olha, se você continuar tendo essa movimentação, tendo esse exercício, é questão de 2 anos aí você vai travar, não vai conseguir mais mexer o maxilar. Então, isso seria o risco de agravamento. Fala, poxa, Gustavo, legal, entendi. Mas como que eu provo isso? Porque o médico malemar quer dar atestado, malemar quer dar laudo.
ele vai falar, ele vai estudar a possibilidade de agravamento? Então, se você analisar a lista B, a lista A e B, você vai notar uma relação de agentes nocivos e um ambiente de trabalho ou uma doença, né? Depende da lista ali, que é considerada como risco. Então, o próprio INSS está dizendo assim, olha, quem trabalha em movimentos repetitivos, posição forçada e tem síndrome do túnel do carpo, é um agente agravante, é uma possibilidade de risco. Então, o próprio INSS está reconhecendo. O próprio INSS, e na petição inicial, eu vou te mostrar como que você amarra, dá um nó ali e amarra isso dentro da sua petição inicial usando o CPC. Então, veja, explore isso. Explore, dá um Ctrl F lá no site do Planalto, entra no anexo, dá um Ctrl F no anexo. Se você entrar no decreto, você não vai encontrar lá embaixo, você vai encontrar o link aí que você vai para o anexo. Dá um Ctrl F, pesquisa o CID, e aí você vai procurar se está na lista A ou na lista B. E veja se a profissão, se a profissiografia, ela tem é reconhecidamente como um agente que agrava essa patologia. Porque se for, você precisa levar isso para a tua petição inicial. Você precisa explicar isso para o teu cliente e levar isso para a tua petição inicial. Mostrar a possibilidade de agravamento. Doutor, ficou clara essa parte aqui de entender e registrar? Tá legal, pessoal? Quem aí conhecia o anexo A, B e C, a lista A, B e C do anexo decreto 3048 de 99, comenta aí pra gente. É muito legal ver que aqui é muito rico isso, as pessoas ainda exploram um pouco, como você disse, e assim, é uma sugestão de causalidade que o INSS já dá ali pra gente. Tipo, não necessariamente vai ter essa causalidade, mas é uma sugestão, então que você já deu de prévia, aí você vai mostrar como amarrar isso, né, com provas, né, e como fazer essa ponte, né, para a hora de impugnar o laudo, de fazer esse estudo e de levar a documentação, que também pode, né, com a prática, a gente pode também ter essa análise até desde o início da entrevista. Né? Exatamente. O legal é que essas possibilidades, né, essas sugestões, como o doutor bem colocou, elas são feitas com base em estatísticas. Então, o INSS reuniu as estatísticas e colocou aquilo ali. Aquilo ali não foi necessariamente uma ideia de alguns médicos, foram estatísticas. E aí fica difícil o perito, aliás, né? Fica difícil o perito dizer o contrário, né? Porque, poxa, se estão estatísticas, foi em decreto, fica difícil derrubar. Claro, é possível? É possível. Não vamos também aqui se iludir e falar que aquilo ali é taxativo e vai ser sempre assim. Mas fica difícil você dizer o contrário, certo? Fica bem difícil. Mas para fechar o atendimento, eu entendi e coletei essas informações. Aí você deve investigar e analisar. Você vê que eu mudei o termo. Ali eu falei entender e registrar. Porque realmente você entende e registra. Agora aqui você vai investigar e vai analisar. Data do início da incapacidade. Por quê? Data do início da incapacidade, a não ser que seja acidente, é difícil você fixar ela. E aí a minha dica é você analisa a qualidade desse segurado, veja ali, para achar a data do início da incapacidade. Porque é complexo, é muito subjetivo você achar a data do início da incapacidade. Então você tem que estudar e tem que investigar. Não dá para você... Às vezes nem o cliente sabe responder. Essa é a verdade. Às vezes nem um cliente sabe responder. Ele entende que início da incapacidade é quando ele procurou o médico. Né? E aí quando ele procurou o médico, ele já não tinha qualidade desse segurado. Então... Investiga. Qual é a sua qualidade de segurado? Foi até aqui e ele está falando que a incapacidade é aqui. Tá, mas volta lá na qualidade de segurado e pergunta o que você fazia, como é que era, como é que você estava a sua doença, quais exames você fez, para poder ver se quando existia qualidade de segurado, de repente a data de incapacidade está lá. E aí você vai construir a tese que fato gerador do benefício da incapacidade é incapacidade. Logo, qualidade de segurado e carência tem que analisar quando? Na data do requerimento? Na data de incapacidade. Se analisar na data do requerimento, pode ser que dê ruim. Então, beleza. Você vai investigar e analisar data de incapacidade, qualidade de segurado e carência. Ok. Quando eu falo de qualidade de segurado e carência, eu falo de explorar todas as possibilidades de majoração e extensão de qualidade de segurado. O advogado tem que entender isso. Ele precisa explorar todas as possibilidades. E explorar carência, explorar todas as possibilidades de isenção de carência. Volta na lista A, B e C do decreto, aí sim, as 3 listas,
para provar a natureza acidentária e conseguir a isenção da carência, se esse for o problema, tá? Para finalizar o atendimento aqui, tem que ter o plano B. Tem que ter o plano B. Não vamos aqui também nos iludir que você vai só fechar contrato de incapacidade que só é certeiro. Não, aí você vai ter que pegar só casos assim. Seu filtro vai ficar muito, muito fechado e você não vai fechar muitos contratos. Plano B. Se a incapacidade é complexa, difícil de provar e tal, vale a pena orientar o teu cliente a contribuir como facultativo antes dele perder a qualidade desse segurado, para ele não perder a qualidade de segurado, tá? Então, se é complexo, aí vale a pena a classificação, né, pessoal? Se é complexo, então eu vou deixar bem claro que precisa. O plano B é isso, é a possibilidade de contribuir como facultativo, tá? Que não vai interferir. Isso não vai ser alegado, pagou o INSS, está contribuindo para o INSS, então não, facultativo. Se acontecer, é um argumento fácil de você derrubar. Olha, é facultativo, pera lá. E a possibilidade, se o problema for na qualidade desse grau de carência, na entrevista, tu já investiga a possibilidade do BPC. Porque se existir, de repente, vale a pena você fazer um pedido subsidiário no próprio pedido de incapacidade, pedindo subsidiariamente a concessão do benefício existencial, se a renda per capita, é claro, fizer sentido para aquele caso, tá? Aí você fecha com uma boa conclusão, explicando para o cliente o que vai acontecer, quais são os próximos passos e segue para a fase de petição inicial. Bora lá. Veja que naturalmente vão diminuindo aqui os tópicos. Se você gastou um bom tempo ali na entrevista, registrando, entendendo tudo, naturalmente diminui aqui a petição inicial. Isso é natural, tá? Então, eu acredito que eu também vou ser mais sucinto aqui na petição inicial e na impugnação. Vamos lá. Pessoal, petição inicial. Eu não vou traçar toda a petição inicial, vou focar aqui apenas naqueles pontos que eu acredito que são mais escuros ou são mais enigmáticos, assim, para poder enriquecer a live e, claro, ficar mais objetivo para a gente fechar aqui dentro do tempo. Delimitação da lide. Então, eu vou começar a minha petição e logo no início é muito importante eu delimitar qual é a discussão. Na aposentadoria especial, o pessoal faz muito isso, né? Mostrando qual vínculo não foi reconhecido e tal, etc. Aqui na incapacidade, eu vou mostrar, olha, qualidade de segurado de carência é incontroverso, já ficou provado, a INSS, de repente, numa concessão do benefício, já reconheceu tal fato. Então, vou cravar ali que aquilo ali é incontroverso. Data de início da incapacidade. Pessoal, vira e mexe, aparece um caso aqui no escritório em que o perito do INSS reconhece a incapacidade na data X, você entra com o processo e o perito judicial fala que a início da incapacidade é lá, não sei na onde, aí da incapacidade pré-existente, segundo o laudo pericial. Então, como você minimiza esse risco? Já demonstrando na petição inicial, olha, é fato incontroverso. Não estamos discutindo a data de início da incapacidade. Nós queremos discutir a continuidade da incapacidade, a duração da incapacidade ou o grau da incapacidade, mas não vou discutir aqui a data de início da incapacidade. Por quê? Porque você evita do perito vir no laudo judicial e mandar lá uma incapacidade numa data que não tem qualidade assegurada ou é pré-existente a filiação. E aí você que entrou com o processo para converter o benefício, você arruma mais uma discussão no seu processo. Agora tem que provar que a data tem incapacidade. Então, se você colocar isso na petição inicial, certeza que não vai acontecer nada, que o perito não vai... Não, pode ser que o perito até venha e fixe lá, mas aí você vai na manifestação e dizer, isso é fato incontroverso, ele fugiu do objeto da perícia, isso que não era nem para estar no laudo. Você tem mais segurança, ok? Então, definição, delimitação da lide e fatos incontroversos. E quando eu falo de fatos incontroversos, eu vou lá para o 374 do CPC, que diz, não dependem de prova os fatos notórios afirmados por uma da parte ou confessados pela parte contrária, né? Admitidos no processo como incontroversos, em cujo favor milita presunção legal de existência ou de veracidade. E aí eu tenho aqui do final
né? Milita a presunção legal. Eu vou usar o decreto, a minha lista A, B e C, seja para provar agravamento, para provar a natureza acidentária. Eu falo, olha, nós temos um decreto aqui que reconhece esse agente nocivo como causador dessa patologia ou como contribui de forma que fecha o nexo, o NTEP, por exemplo. E não tem uma impugnação, não tem nada, então isso vai convergir para aquilo que você quer provar, seja para conseguir uma isenção da carência, certo? Para conseguir reconhecer a natureza acidentária, às vezes você até tem a carência, tem a qualidade, tudo certinho, mas você prova para você não entrar na discussão da inconstitucionalidade de cálculo lá, da modalidade de cálculo mais favorável, que é do acidente de trabalho. Então, de repente, o INSS aposentou teu cliente, bonitinho, mas doença comum. E você entra com a ação acidentária e você vai usar isso aqui. Falou, olha, presume isso aqui, dependendo da situação, vai fazer o nexo, o NTEP, dependendo do que for, claro. Se aprofunde ali no estudo desses anexos. Então, admitidos no processo como incontroverso, o INSS já reconheceu a qualidade de segurado, já fixou a DI, a data de incapacidade ali, junta o laudo da perícia, coloca no processo, fala, gente, isso aqui é incontroverso. Não vamos discutir isso aqui. Beleza. Você vê que eu já eliminei, dependendo do caso, eu já eliminei alguns tópicos da minha petição, ou pelo menos já facilitei, encurtei o caminho, né, doutor? Então, veja, fiz a delimitação daquilo que eu quero discutir, daquilo que eu quero provar. Já deixei claro aquilo que está provado, aquilo que o INSS já reconheceu, para eu não ter que ficar discutindo coisas que já foram provadas, já foram reconhecidas pelo INSS. E aí agora vem o arroz com feijão, vem o básico. Não tem nada de novo, mas preciso passar. Explicação da história da doença e lesão. Listar a doença e lesão, beleza, eu acredito que todo mundo que faz um processo de benefício por incapacidade, todo mundo tem, é intuitivo você listar as doenças. Mas fica a dica, conta a história, como é que foi, como que surgiu, tenta resumir ali, dá uma introdução, sabe, um contexto para aquela doença. E como que você faz isso? Na entrevista, você tem que entender a doença, não é só registrar qual doença tem, você tem que entender como é que surgiu. Informação, onde eu coleto informações, às vezes o cliente é um pouco introvertido, muito tímido, não consegue se explicar direito. Prontuário médico, prontuário de todos os médicos que ele foi atendido. Olha, investiga ali o prontuário para você extrair essas informações da história da doença, uma narrativa. Isso facilita, isso é persuasão. Porque, veja, se você chega e fala, eu tenho problema de coluna. Vamos investigar se ele tem ou não problema de coluna agora, beleza, vamos fazer os exames, deixa eu ver a ressonância e tal. Não, olha, eu trabalhava nessa função e começou a surgir dores na coluna e eu fui no postinho no ano de tal e foi. E aí chegou um ponto que eu travei no serviço. Tá aqui no prontuário, eu travei aqui e aí só voltei a trabalhar e tal. Passou 2 meses, travei de novo. E até que eu fui para o ortopedista e o especialista, e aí o especialista me afastou, falou que eu não posso mais trabalhar na minha função. Entende a diferença? Eu tenho uma história, eu tenho um contexto. Isso ajuda, isso convence, melhora. Tá? Gustavo, vou colocar a história, contexto nas minhas petições e acabou, agora eu vou ganhar tudo. Maravilha. Não, né, pessoal? São pontos que você vai juntando que facilitam todo, que contribuem para o resultado final. Então, foi aqui a explicação da história da doença. Explicação das limitações é aquilo do atendimento. Poxa, Gustavo, eu não consigo, tá truncado, tá difícil de explicar. Vídeo, faz um videozinho, sobe para o YouTube, põe o link, coloca o vídeo não listado para ele não aparecer nas redes de pesquisas, põe o link para o magistrado ou para o perito. Perito não, né? Que o perito vai fazer a avaliação, mas principalmente para o magistrado ver depois. Vai enriquecer o teu vocabulário para descrever isso daí, tá? Imagem, também imagem da profissografia da pessoa trabalhando ali também é legal. Eu não gosto muito de colocar aquelas imagens do trabalhador europeu. Acho que não conecta muito bem com a nossa realidade. Eu coloco pedreiro, aí você coloca no Google imagens do pedreiro, aqueles bancos de imagem, tá lá aquele trabalhador com coletezinho, coisa mais bonita, com todos os EPIs, aquela coisa perfeita. Poxa, não é a realidade da maioria dos pedreiros aqui no Brasil. Então tome cuidado também, para de repente você não criar um ambiente ali que não vai conectar, não vai refletir a realidade, tá, pessoal?
Eu me confundi. Eu estava falando de explicar. Eu falei de explicar das limitações. Eu embaralhei aqui, coloquei uns dois aqui. Explicar a profissiografia é isso, usar as imagens, né? E explicar as limitações é o que o cliente não dá conta de fazer. Perdão, pessoal. O que o cliente não dá conta de fazer. E você vai enriquecer essas limitações, esse vocabulário teu, lá com a CIF. Lê um pouquinho lá por dia, você vai enriquecendo o teu vocabulário. Para finalizar, o que não pode faltar na petição inicial, vou ser repetitivo aqui, pessoal, data do início da incapacidade. A gente já falou disso, eu volto aqui de novo para falar data do início da incapacidade. Por que eu sou repetitivo nisso? Você tem 10 processos. Um deles, você reconhece a incapacidade, laudo totalmente favorável para aposentar, aquela coisa mais linda, e você tem uma sentença de improcedência porque na data do início da incapacidade fixada lá no laudo não tinha qualidade de segurado, sendo que a ADI lá da perícia do auxílio-doença é totalmente favorável para você. Imagina, esse processo ele gera muita angústia para o advogado, certo? E é um trabalho, você vai ter que subir com recurso. E, poxa, sempre aparece aqui no escritório esse tipo de situação. Data de início da incapacidade. Mesmo quando ela é controversa, mesmo quando você precisa provar a data do início da incapacidade, você precisa colocar ela na petição inicial desde o início. Na maioria dos quesitos aí da justiça tem lá, qual a data do início da incapacidade. E você não colocou na petição inicial. O que o perito vai fazer? Ele vai sentar, vai analisar e vai colocar conforme a percepção dele ali. Não, você colocou na petição inicial e o perito leu a petição inicial. A chance do perito se sentir convencido, porque você já entregou uma data, no mínimo ele vai olhar, deixa eu ver essa data, se ela é ou não é. Então aumenta, isso vai aumentar a probabilidade de você fixar e eliminar essa discussão tão chata de data de início de incapacidade. Falei lá nisso. Provas aqui, também o básico, também o óbvio, mas precisa ser dito. Exames fora do padrão de normalidade, ou seja, eu não vou trazer para o processo exames que está dentro da normalidade. Sherlock Holmes, modo Sherlock Holmes, mais uma vez aí, tá? Sobre exames aqui, deixa eu dar uma dica aqui, pessoal. Eu falei que para você, eu prometi para vocês, né, que ia mostrar como que faz uma investigação. Bom, eu tenho o Google, o bom e velho Google. Achar tem umas que é meio antiga. Diretriz médica. O que acontece? O perito, ele montou um grupo de médicos e peritos, claro, e fez um livreto catalogando diversas doenças, ou as doenças que sempre chegam para fazer perícia, incapacidade temporária. Então, ele entrega isso daí. Fala, Gustavo, você está me mandando pesquisar de uma diminuição enorme. Teríamos poucos processos para discutir. Essa é a verdade. A questão da IN, né, instrução normativa, o pessoal que explora bastante o campo ali do processo previdenciário administrativo sabe. Se o INSS seguisse fielmente a IN ali em vários pontos, nós teríamos ali menos processos judiciais. Então, fica a dica, as diretrizes médicas elas são separadas em vários livretos, um de ortopedia, um de clínica, tem um de visão, tem um de AIDS, tuberculose e tem um de psiquiatria, tá bom? Vale a pena. Você não precisa sentar e ler ele todo. Mas chegou o cliente, depois do atendimento ou antes do atendimento, se você fez uma triagem, vai lá, dá uma lida, veja qual é a sugestão daquele manual ali, daquela diretriz sobre aquela doença. Ele vai abrir um pouco a tua cabeça para poder até mesmo pedir documentos, né? Pedir aquele documento que está faltando. De repente tem uma doença que para aprovar a incapacidade é necessário aquilo ali. Então, vale a pena. Teve um caso aqui no escritório, muito interessante, que a doença, visivelmente, você olha assim, nem parece que tem nada a pessoa. É uma fratura, tipo uma fratura espontânea. Tem um nome lá, e eu fui lá investigar nas diretrizes, e a própria diretriz falava assim, ó, tem incapacidade. Se tem essa doença, tem incapacidade porque tem que ir para a cirurgia e tal, tem que afastar. E o perito judicial disse que não tinha incapacidade. Uma doença rara, poxa, é natural que o médico, às vezes, né, não fez ali uma investigação profunda. Então, a base do meu recurso, porque infelizmente foi improcedente, né, pessoal? A base do meu recurso é a diretriz. Tanto é que o desdobramento agora foi que o cliente foi para a cirurgia, o negócio complicou. Então, com certeza, o meu recurso ele vai ficar mais rico, porque eu estou usando as diretrizes médicas do INSS para mostrar, para evidenciar aquela incapacidade. Então, essa dica
com certeza é muito valiosa, tá bom, pessoal? Então, falei aqui, provas, prontuário, exames, laudo e atestado e prova da data de início de incapacidade. Bem tranquilo, né, pessoal? Vamos fechar agora com a impugnação de laudo? Será que nós vamos ter prorrogação do tempo aí devido às complicações de conexão? Sem problemas, Victor. Agora parece que deu uma melhorada. Se você quiser, vamos até o final aí, até você concluir o raciocínio. Maravilha, e também depois pessoal. A gente chama de novo aí, só dar os parabéns, já antecipar, tá bem legal o conteúdo, o pessoal acho que deve estar gostando também, comenta aí, pessoal. Tá bem rico, assim, a prática relacionada aos benefícios por incapacidade. Depois a gente te convida de novo pra gente retomar esse assunto, que tem muito mais, né, de onde está vindo tudo isso daí, né? Maravilha, doutor, maravilha. Então, eu vou fechar então com a impugnação de laudo. E a impugnação de laudo, para mim, ela é 90% do teu recurso. Porque nós sabemos que temos sim aqueles magistrados que seguem fielmente a conclusão do laudo pericial, isso é uma realidade. E não vou entrar no mérito aqui de querer falar que isso está errado, tá? O juiz ele tem que julgar, ele tem o método dele de julgar, e o advogado tem que ter o método dele de defesa. É isso. Não vamos aqui ficar discutindo isso. Mas certo que normalmente a impugnação, onde é que você dá aquela atenção, que você se preocupa? Quando ela não reconhece aquilo que você está dizendo que existe, ou seja, não reconhece a incapacidade. Então, quando é essa situação, você vai fazer uma impugnação do laudo desfavorável, ok? Ela será a base do recurso. Vou passar aqui algumas técnicas, algumas práticas aqui do escritório que eu adquiri com o tempo para iluminar ali os advogados, né, na hora de sentar e fazer a impugnação. Então, vamos lá. Primeiro, falando de estratégia. Olha só. É possível afastar o laudo pericial, tá? Para você ganhar uma ação de benefício por incapacidade, para você provar a incapacidade, não é uma regra que você precisa ter um laudo que reconhece a incapacidade, ok? Exatamente. Então, o perito não reconhece a incapacidade? Ok, isso não quer dizer que você vai perder. Isso não é uma regra absoluta. Você pode sim, o CPC é muito claro. Para mim, não precisa nem juntar jurisprudência para você convencer o máximo, porque está lá no texto da lei. O juiz pode afastar o laudo. Agora, ele precisa fundamentar. E aí, o que o advogado tem que fazer? Entregar a fundamentação para afastar o laudo. Tá, qual fundamentação, então, Gustavo? Dá certo. Como é que eu faço isso daí na prática? Pessoal, elementos favoráveis. Eu tenho um curso de impugnação de laudo médico pericial que eu listei os principais elementos. Então, vou trazer algum deles aqui para você procurar no teu processo e apresentar de forma objetiva e persuasiva para o magistrado, certo? Para você pedir o afastamento. Olha só. Laudo administrativo que prova a incapacidade em razão da mesma patologia. Gustavo, se o laudo reconhece incapacidade, eu não estaria na justiça. Pessoal, vamos lá, calma aí. Às vezes, o teu cliente não te conta, mas ele está insistindo na esfera administrativa. Às vezes, o teu cliente não te conta, mas ele está lá agendando perícia e indo fazer perícia. Ele já perdeu a qualidade de segurado, mas ele está indo lá fazer perícia. E aí o perito do INSS reconhece a incapacidade e nega o benefício natural, porque não tem qualidade de segurado, e teu cliente não te contou isso. Então, faça uma varredura. Hoje, no dossiê previdenciário, fica mais fácil. É difícil você ver um processo previdenciário que tem ali. Mas, às vezes, depois que o INSS colocou o dossiê nos autos, o teu cliente foi lá e fez uma perícia. E aí o perito do INSS reconheceu a incapacidade. Então, vale a pena gastar uns minutinhos ali no Meu INSS, solicita o laudo pericial e investiga. Ainda no laudo pericial administrativa, tu investiga se no passado houve o reconhecimento da incapacidade e procura entender, às vezes você consegue encontrar a lógica da incapacidade dentro do laudo pericial, pessoal. Então lê tudo o laudo, tenta entender a lógica, porque essa lógica pode te dar clareza para você convencer o magistrado. Fala, olha, lá naquele laudo pericial, reconheceu a incapacidade por conta dessa situação XYZ. E essa situação XYZ, apesar do perito judicial não reconhecer, mas ela está evidente aqui. Aí você mostra. Então, é um pouquinho mais difícil, um pouquinho mais difícil, mas é possível, tá bom, pessoal? Bom, vamos lá, outro elemento favorável, limitação descrita no corpo do laudo. É incrível, mas
é normal você encontrar a conclusão do laudo dizendo assim, não há incapacidade. O perito do juiz fala, não há incapacidade, não evidencia incapacidade. Beleza. Mas quando tu lê o laudo de ponta a ponta, tu encontra lá limitação da coluna, flexão, limitação de elevação do ombro, 90 graus. Então aqui, ó, é 180, né? Aqui é 180. Limitação a 90 graus. Você encontra diversas limitações ali. Mas a conclusão é que não existe incapacidade. E o que você faz? Recorta esses trechos, evidencia. Claro, pessoal, se você não enxergar a profissiografia, se você não enxergar o ambiente de trabalho, fica difícil entender que a limitação acima de 90 graus gera uma incapacidade. Então, vê que tudo se conecta, né? Vamos lá, então. Por último aqui, talvez não tão intuitivo assim, algum evento registrado por outra autoridade que não necessariamente é um evento médico, um evento relacionado à saúde, mas que pode sim colaborar para provar incapacidade. Você quer ver? Problema psiquiátrico. Você tem lá uma pessoa com problema psiquiátrico e eventualmente ela dá um surto. Às vezes essa pessoa dá o surto e é uma pessoa de repente agressiva, de repente uma pessoa, sabe? E aí ela não vai para o hospital, ela vai para a polícia. Então aí tem um BO lá, porque ela surtou, queria, sei lá, fazer alguma atrocidade e vai para a polícia, dependendo da situação. E claro, hoje a polícia militar ela já está mais instruída, então já quando identificam isso, eles mandam para o hospital. Mas investiga, de repente, o teu cliente não foi para o pronto-socorro, ele foi para a polícia. E aí lá no BO está descrito que ele não está falando nada com nada, que ele está com fala, não está, sabe? E não necessariamente é da saúde, para provar uma manifestação clínica, uma exteriorização daquela patologia, como que ela está manifestando naquela pessoa, através desse documento oficial, que seria um boletim de ocorrência. Então, é uma questão a se pensar, tá bom, pessoal? Vamos. Para finalizar a impugnação aqui, aos 45 do segundo tempo, eu queria trazer uma reflexão aqui. Será que compensa pedir complementação? Uma colega me perguntou, uma aluna minha me perguntou hoje. Será que compensa eu pedir uma complementação, uma explicação, um esclarecimento ali do laudo pericial? O laudo é desfavorável, né? E aí, será que compensa? Pessoal, vamos lá. O perito deixou claro que não tem incapacidade, ele concluiu que não existe incapacidade, isso ficou claro? Normalmente fica claro. Pronto. Aí você vai pedir para ele esclarecer algum ponto, quando na verdade você quer ali no seu íntimo, vamos ser honestos, no seu íntimo, o que você quer? Você quer que o perito volte atrás e fala, olha, esse advogado está coberto de razão e eu errei e aqui existe uma incapacidade. Tá, eu tô sendo irônico aqui, me perdoe, pessoal, mas assim, é isso que a gente quer, é isso que eu quero. É isso que eu quero. Tá, mas gente, até nós, vamos ser honestos, eu também sou assim, tá, pessoal? Não sei se talvez eu seja muito, talvez não seja uma pessoa muito boa, mas eu não gosto de reconhecer que eu estou errado. Aí fica aí cada um fazendo, mas é chato, ainda mais quando eu escrevo, né? Eu escrevi, eu concluí. Então está dizendo que o meu trabalho que eu fiz, que eu não sou competente, é isso que você está dizendo? Porque você está dizendo que eu errei. Pessoal, isso pedido de complementação, ele é possível, ele é permitido, ele pode ser usado, deve ser usado em situação específica. Mas cuidado, se você quer tentar fazer o perito mudar de opinião, talvez é melhor você tentar convencer o juiz de que o laudo pericial deve ser afastado, mostrando os elementos favoráveis. Talvez essa seja a melhor estratégia para você trabalhar em um processo que o laudo não é favorável, porque o perito, na maioria dos casos, tá, pessoal? Talvez pode ser que eu esteja numa bolha, tá? E aqui, por favor, comentem se é diferente com você. Mas olha só, a maioria das vezes o laudo, quando ele é desfavorável e você pede a complementação e o juiz defere, que não é sempre também, né? O perito, o que o perito faz? Ele vai lá, ele amarra. Se ele não explicou por que ele acha que não existe incapacidade, aí ele vai lá e capricha. E eu já tive complementação de laudo, de uma lauda, assim, quase um artigo científico, para dizer que não existe incapacidade. Agora eu te pergunto, qual seria as minhas chances de, num recurso,
reverter essa sentença, que depois veio a sentença, sem esse artigo científico, sem esse artigo científico, com meus elementos, porque os elementos existem, ou com esse artigo científico. Poxa, fica até constrangedor para o juiz, né, passar por cima dessa. Então, claro, nós não temos uma fórmula mágica aplicada para todos os casos que você vai lá e vai fazer e vai dar tudo certo. Quis trazer aqui para a audiência do CJ discussões, quis trazer aqui um conhecimento para a gente discutir mais, para a gente se questionar. E, claro, que vocês também comentar, depois se esse vídeo ficar gravado em algum lugar, o pessoal comenta. É isso, essa é a dinâmica, não tem nada exato aqui, né? Não tem nada assim, não tem nenhuma regra absoluta. Aqui são discussões, hipóteses, e eu espero ter contribuído para a audiência do CJ, doutor. Obrigadão, foi excelente, assim, acho que o pessoal acompanhou até o final, tem bastante gente que ficou ali. Foi excelente, assim, acho que mostrou a experiência do dia a dia aí que você passa mesmo e como enfrentar, né, cada um desses desafios, né, esses pilares aí dos benefícios de incapacidade. Acho que essa é uma discussão que ela avança mais ainda, né, então a gente tem muito para falar também. Agradecer bastante por você compartilhar toda a sua experiência e deixar a porta aberta aí para a gente fazer uma próxima também. Pedir desculpas aí pelos problemas de conexão, mas só para reforçar para o pessoal, a live fica gravada, né, depois ela vai para o YouTube também, então se quiser reassistir, pegar os trechos ali que deu uma travadinha. E é isso. Até a próxima. Tobico, obrigado pela participação. E a Obrigado gente se pelo vê na convite. próxima live de texto, pessoal. Obrigadão. Tchau, pessoal.